por essa manhã, nesse domingo de ressurreição, aquilo que parecia ser morte e só tristeza, continuação da tristeza da sexta e do sábado. Naquele domingo cedinho, tudo mudou. O Senhor mudou a sorte do mundo inteiro, ressurgindo dos mortos. E por isso nós celebramos essa manhã, lembrando daquele domingo. Bendito seja o teu nome. Fala conosco, aquece o nosso coração, nos ajuda a celebrar a ressurreição como convém. Em nome de Jesus, amém. Poder sentar, meus irmãos. Muito bom estar aqui cedinho de novo, celebrando a ressurreição. Hoje é o domingo mais importante do cristianismo, é o dia mais importante da cristandade inteira, por incrível que pareça, mais importante do que o Natal. E olha que eu gosto de Natal, viu? Acho o Natal a coisa mais linda, toda aquela sensação assim de boa vontade entre os homens, e presente, e festa, e a gente fica se congratulando. Eu gosto de Natal, mas a ressurreição, a Páscoa é o que há de mais importante. Nós dizemos no credo que ele ressuscitou ao terceiro dia, e o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, que se ele não ressuscitou, vã é a nossa fé. Não faria nem sentido celebrar Natal se ele não tivesse ressuscitado, porque o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é de que nós, mesmo sendo pecadores, na cruz ele nos perdoa. E não só ele nos perdoa, e o maravilhoso da ressurreição é isso, é que ele nos perdoa, no que ele morreu ele também ressuscitou, para que nós possamos ressuscitar com ele no último dia. Então nós temos vida eterna com Cristo. Isso é o que a gente chama de boas notícias do Evangelho, de que Jesus venceu a morte para nos dar vida, vida abundante aqui e vida eterna no céu. E tem gente que tem dificuldade de acreditar nesse negócio. Tem gente que tem muita dificuldade, e eu quero focar nisso hoje, na fé na ressurreição, porque eu já ouvi alguém dizer que isso é bom demais para ser verdade. Esse negócio de Jesus ter vencido a morte, ressurgido, e esse negócio de que por conta da fé que nós temos nele, nós vamos ressurgir também para uma vida eterna, é bom demais para ser verdade. Dizem por aí que é ilusão, que isso é uma muleta que a religião cria para o nosso conforto emocional. Agora eu fico pensando, tem gente que não crê na ressurreição, mas crê em cada promessa que a internet diz. Olha, só você vendo, teve um amigo meu que acreditou numa promessa na internet de que tinha um remédio que ia fazer ele emagrecer, sem correr, sem fazer exercício, sem fazer regime. Veja, isso aqui para mim é que é bom demais para ser verdade. Teve outro que acreditou que um remedinho que ele ia tomar ia crescer cabelo nele o tempo todo, não ia ter nenhum efeito colateral. O povo crê nesse tipo de promessa, mas não crê na promessa que Jesus fez de que ele ressuscitou e nos ressuscitaria também naquele dia. E nesse domingo o sermão não pode ser diferente, o sermão tem que ser sobre o cerne da nossa fé, que é a ressurreição. Eu digo isso porque nós poderíamos pregar muitos sermões, sermões importantes, sermões relevantes sobre o nosso comportamento, sobre questões morais, como sermos melhores cristãos, melhores pais, melhores filhos, melhores maridos. São coisas muito importantes, mas o cerne do cristianismo é o domingo de hoje, é a ressurreição, que é o que nos diferencia, o que nos impulsiona a ser mais parecido com Jesus. E o que diferencia isso? Jesus ressuscitou, diferente de qualquer outra divindade ou de qualquer outra religião, ele está vivo e está aqui presente. Há religiões, filosofias e outros espaços que também ensinam códigos morais importantes, regras sociais. Tanto é que tem muita gente que não é cristão, mas que vem aqui na igreja presencialmente ou de forma remota, online, para escutar os sermões que a gente prega, mesmo que não sejam cristãos. Por quê? Porque se aproveita também o ensino moral, o autodesenvolvimento, as disciplinas de transcendência, uma espiritualidade assim. Eu tenho amigos espíritas que nos ouvem presencialmente na internet. Eu tenho amigos esotéricos que gostam das nossas reuniões. Eu tenho um amigo budista, figuraça, gente boa, gosto muito dele. E ele ama vir aqui nos cultos. Afinal de contas, para ele, aguçar a espiritualidade faz muito bem. E eles dizem, vocês certamente já devem ter ouvido isso,
todos os caminhos levam a Deus. É assim que eles dizem. Mas o sermão de hoje talvez não seja muito atrativo para quem pensa assim, ou, por outro lado, vai ser o sermão mais atrativo e decisivo da vida dessas pessoas se abrirem o coração. Aliás, eu estou logo dizendo, você que está aqui presencialmente, mas sobretudo você que está aí online, se você conhece alguém que diz assim, que todos os caminhos levam a Deus e que gostam das reuniões, mesmo não crendo na ressurreição, pega esse link e manda para ele agora. Para o que você está fazendo, dê pausa aí, pega o link, já manda pelo zap, porque essa mensagem é para quem tem dificuldade ou não consegue compreender o cerne da nossa fé, que é o absurdo da ressurreição. Só pela fé para você crer em ressurreição. Não entra na cabeça de ninguém, não entra na racionalidade de ninguém crer que Cristo venceu a morte e ressurgiu, e mais ainda que nós vamos ressurgir também com Ele. Muito difícil. Aliás, o apóstolo Paulo diz que isso é loucura para os homens, para quem perece. Para nós é poder de Deus, é inexplicável. E esse poder é literalmente experimentado somente por quem tem fé. Quem acredita que todos os caminhos levam a Deus, a fé é algo menor, o que importa são os códigos morais, não conseguem experimentar poder. Podem até gostar do sermão, podem até gostar das músicas, o clima, o ambiente que se cria aqui na igreja. Dom Paulo, se estivesse aqui, dizia que essa igreja é irresistível. Se você não está aqui, eu não sei como é que você subsiste até hoje. Não é assim que ele diz? Mas quem crê na ressurreição, muito mais do que algo que possa alimentar a sua intelectualidade, ou que você acha bonitinho, experimenta poder. Poder, isso é que é diferente, e eu sou apaixonado por isso. As palavras de Paulo ainda ressoam: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós esperamos em Cristo para a vida eterna. E não é de hoje que tem esse negócio de todos os caminhos levam a Deus. Não é de hoje que tem esse negócio de você crer até a página 5, depois disso não creio mais. Isso aí é um negócio muito antigo. Os religiosos já falavam isso. O livro de Atos dos Apóstolos, que por acaso é o livro que eu mais estudo e que mais gosto, talvez seja porque conta a história do Espírito Santo, que é meu pareia, meu amigo. Então eu gosto muito desse livro, e lá, se você for ler, Pedro e João andavam por todo canto, curavam a gente, não tinha problema, pregava também, não tinha problema. Quando Pedro e João falaram de ressurreição, lá em Atos capítulo 4, aí a turma já não gostou, porque ressurreição é demais. Ressurreição passa dos limites. E a melhor história em Atos, para mim, é essa que nós lemos agora, do apóstolo Paulo, em Atos 17. Essa história é fantástica. Paulo pregava, e o povo gostava. Ele estava em Atenas. Atenas, na Grécia, era o lugar de gente espiritualizada, gente supersticiosa, inteligente, culta. E ele foi falar de ressurreição, a turma não gostou. Eles criam em muitos deuses. Tinha no Areópago, um lugar que está lá até hoje, o reverendo Reginaldo esteve lá, Dom Paulo esteve lá. E esse lugar é um lugar, como eles tinham muitos deuses, que tinham muitos altares. Um altar para cada deus estava ali. Inclusive, tinha um altar para um deus desconhecido, ao deus desconhecido. E você pode imaginar esse Areópago como o mundo que a gente vive hoje. Todo mundo pensa que qualquer expressão de espiritualidade é válida, é boa. Então você pode fazer qualquer tipo de altar. E tinha lá o Deus desconhecido, e Paulo chega nesse e diz assim: está vendo esse Deus que vocês não conhecem? É esse mesmo que eu estou pregando. E até aí estava tudo certo, a turma estava ouvindo, porque Paulo estava pregando, e o texto diz que o povo gostava de novidade em Atenas. Qualquer coisa que fosse novidade, que eles pudessem ouvir, pregar, eles gostavam. Então até aí estava todo mundo ouvindo o apóstolo Paulo de boa na lagoa. O problema é que chega o versículo 31 desse texto, e Paulo começa a falar da ressurreição, do cerne da nossa fé. E aí, quando Paulo fala da ressurreição, aí dá ruim. Aí nem todo mundo gosta. O versículo 32 diz que as pessoas escarneceram dele. As pessoas trataram mal Paulo e escarneceram quando ele passou a falar da ressurreição. Mas houve quem cresce. Sempre há quem crê. A palavra nunca volta vazia. Essa é a minha esperança agora de manhã também. Amém. Porque esse é o tipo de mensagem que não agrada a todo mundo. Esse é o tipo de mensagem que desagrada sobretudo quem não crê, e as pessoas realmente escarnecem. Mas é o tipo da mensagem que muda tudo. Irmãos, se eu tivesse um título para a mensagem, era para eu ter tido, porque Felipe perguntou e eu não disse.
Mas se der tempo, Felipe, tu pode mudar. Se não der tempo, deixa assim mesmo na internet. O título seria: A ressurreição muda tudo. A ressurreição muda tudo. Antes da ressurreição, o que era a cruz? A cruz era um instrumento de tortura. A cruz era um instrumento de dor. Não foi só Jesus que foi crucificado. Muitos eram crucificados. Mas depois da ressurreição, o que é que a cruz se tornou? A cruz se tornou um instrumento de salvação, sinal de amor. Dale Evans escreveu assim: eu passei a maior parte da minha vida procurando um pote de ouro no final do arco-íris, então eu finalmente o encontrei aos pés da cruz. Depois da ressurreição, a cruz mudou completamente. Quem diria que numa cruz nós encontraríamos vida? Antes da cruz, antes da ressurreição, o sentido da vida qual era? O lema da época era o seguinte: comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Esse era o lema. E depois da ressurreição, nós temos vida eterna. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Antes da ressurreição, a morte era o fim, era a palavra final. E depois da ressurreição, eu amo as palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. A ressurreição muda tudo. Dom Paulo costuma orar uma oração que eu acho lindíssima. Quando ele vai pregar, ele pede que Deus traga as palavras eternas para vidas igualmente eternas, porque a ressurreição tem o condão de nos fazer eternos. E às vezes a gente quer evangelizar o nosso colega, o nosso familiar, o nosso amigo, e a gente fala de tudo. A gente diz que Deus resolve casamento, que Deus cura câncer, a gente diz que Deus resolve tudo, mas a gente esquece de falar da ressurreição. E sem ressurreição não tem fé, não tem vida eterna. É a coisa mais importante do cristianismo. E eu fiquei pensando, vou pregar de novo no culto da Páscoa. Já faz alguns anos que eu tenho todo o culto de Páscoa. Eu estou aqui dividindo com Dom Paulo esse privilégio. E eu já falei tantos textos, e eu fiquei pensando, será que eu vou falar do fato da ressurreição? Será que se vale a pena eu expor as evidências da ressurreição, evidências internas bíblicas de que Cristo, depois de ressurreto, apareceu para muitos, ou evidências externas que estão além da Bíblia, o fato do corpo nunca ter sido encontrado, mesmo o império querendo encontrar aquele corpo para desmentir aquilo que estava crescendo? Ou então o povo que a turma diz que estava escondendo o corpo, está morrendo por uma mentira. Eu podia aqui passar, horas e horas defendendo o fato da ressurreição, mas eu não acho que esse aqui é o momento para isso. Nós temos tempos de estudo para isso. Você pode se inscrever no CETEC e estudar sobre o fato da ressurreição. Hoje não é dia de falar do fato, é dia de anunciar o fato e celebrar o fato de que Cristo ressurgiu. Porque para quem tem fé e quem tem uma experiência e um relacionamento pessoal com o Cristo vivo, não precisa provar o fato, não se discute, a ressurreição se experimenta. Por outro lado, para quem não tem fé, qualquer argumento não vai ter jeito. E eu estou crendo muito, muito, muito de que tem gente hoje que não tem essa fé e vai sair daqui cheio de fé na ressurreição do Senhor. Sobretudo você que está aí na internet. Se você ainda tem alguma dúvida, se você não tem uma experiência com Cristo vivo, que muda toda a sua forma de pensar, só peça, que eu sei que o Espírito Santo se encarrega de depositar essa fé em você. Me lembrei que no século XVIII, no século XIX e no século XX, pessoas queriam acabar com o cristianismo, e a melhor forma de fazer isso era provar que a ressurreição era uma falácia. Era provar que a ressurreição não teria acontecido. No século XVIII foi Gilbert West. No século XIX foi um cidadão chamado Lew Lawrence. Vocês devem conhecê-lo porque ele é o autor de Ben-Hur. Todos nós assistimos Ben-Hur. E no século XX, um cidadão chamado Frank Morrison. Eles foram pesquisar para provar que a ressurreição não existia. E todos os três, século XVIII, XIX e XX, foram pesquisar, no meio do caminho tiveram uma experiência. E no meio do caminho, quando tiveram esse encontro, tiveram uma experiência, mudaram os livros, mudaram as suas histórias,
todos se converteram, todos começaram a proclamar a ressurreição. O livro do último foi assim: quem removeu a pedra? Aí eu fico pensando assim, quando eu quero pregar para quem não crê, quer não crer, pesquise sobre a ressurreição para provar que ela não existe, que você vai se converter no caminho. Porque quem busca de verdade, quem quer saber a verdade, se encontra com Cristo no meio do caminho. Porque a experiência toma conta. O encontro é maior do que a razão. Guarde isso, que isso é o que é importante agora de manhã. O encontro é maior do que a razão. E eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que está a sua fé, você que está aqui cedinho, sobretudo a maioria de vocês que não podem estar aqui conosco pela pandemia, você que está aí na internet, com tanto medo, por conta de tanta morte, tanta doença, desemprego, economia, tanta preocupação, tanta insegurança, divisão política. Eu não sei como é que todos nós estamos, as pessoas estão em estágios diferentes. Eu creio na ressurreição, mas isso não significa dizer que eu não sofro, isso não significa dizer que eu não tenho medo, e as pessoas às vezes não conseguem coadunar como é que eu creio na ressurreição triunfante, mas ainda sofro e tenho medo. E alguém pode estar pensando assim: Ivanzinho, tu está conversando mole aí, tu está falando de ressurreição, tu está falando de encontro, tu está falando dessas coisas, mas isso não me alimenta, porque estou com fome, isso não me consola quando eu estou triste, isso não me traz esperança, porque estou desesperado, nem tranquilidade, porque estou ansioso. Mas eu vim aqui para dizer que sim, isso pode fazer todas essas coisas, porque nós que cremos, celebramos a verdade de que Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, porque Ele está vivo, e se Ele está conosco, não tem problema que Ele não resolva. Se o seu problema for pecado, se o seu problema for a lama do pecado, porque você não consegue deixar o pecado, mentira, vida sexual desregrada, alcoolismo, qualquer coisa, veja o que é que a Bíblia diz sobre quem crê na ressurreição. Diz assim, Paulo aos Romanos: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. Então você não tem condenação, porque Jesus ressuscitou. E se seu problema não é o pecado, é além do pecado, é sistêmico, é o sofrimento por tantas causas, como a Covid ou qualquer coisa. E eu fico me lembrando de pessoas que estão agora internadas, lutando na UTI, como o irmão de Caíto, Alberto e tantas outras pessoas. Quando nós cremos que Cristo está vivo, nós sabemos que Ele ouve as nossas orações, por provisão, por paz, por consolo, por cura. Ele ouve o nosso clamor. Jesus ressurreto chega para Tomé e mostra as suas chagas. E eu não sei bem, se tiver alguém aqui que sabe, pode me ajudar, mas eu acho que é isso, de tanto que eu já vi, que o surdo e mudo tem uma linguagem, né? E a linguagem do surdo e mudo para Jesus, ele faz assim, ele toca nas palmas da mão, com as duas mãos, para mostrar as chagas. Quando quer falar de Jesus é assim, toca assim. Porque Jesus é aquele que tem as mãos feridas. Ou seja, o nosso Jesus é aquele que com as mãos feridas, vivo, está conosco para nos curar também, para nos perdoar também e nos levar para a eternidade. Uma vez um missionário descobriu uma tribo de índios numa selva assim meio remota, e eles viviam junto de um grande rio. Essa tribo tinha assim um grande rio, e essa tribo tinha gente doente, e eles precisavam de atendimento médico, sendo que era uma tribo que era distante, e eles tinham um problema, que eles achavam que o rio era habitado por espíritos. Então eles nunca mergulhavam no rio, eles só pescavam, mas nunca mergulhavam no rio, com medo dos espíritos. Nunca tinham atravessado do rio para o outro lado, com medo desses espíritos que supostamente cuidavam desse rio. E o missionário chegou lá, viu que tinha gente doente, e não ia dar tempo de trazer toda a estrutura para onde eles estavam. O mais fácil seria atravessar o rio, porque logo depois do rio teria estrutura para cuidar de todo mundo, e eles não iam de jeito nenhum, porque aquele sofisma era muito maior do que o missionário pudesse dizer. Nenhuma palavra que o missionário pudesse dizer ia convencer aqueles índios daquela tribo a mergulhar naquele rio. E o missionário ora, pede a Deus uma estratégia, não queria que ninguém morresse, sabia que do outro lado do rio tinha provisão de remédio, de enfermaria, e aí ele teve uma ideia.
Esse missionário foi para junto da água, colocou a mão na água e os índios já começaram a ficar nervosos. E ele não só colocou a mão na água, jogou a água no seu rosto, e os índios já começaram a ficar preocupados, assistindo de perto, mas hesitantes. Por fim, o missionário se virou, mergulhou na água, nadou por debaixo d'água da superfície, até que emergiu do outro lado do rio, tendo provado que o poder do rio era uma farsa, e ele sai mergulhado com o punho no ar, assim, levantado, ileso, e os índios rompem em aplausos e começam a segui-lo e a mergulhá-lo até o outro lado do rio, e não é nada diferente do que Jesus fez por mim e por você. Ele foi o primeiro a atravessar a morte, para que eu e você possamos ver e saber que nós vamos atravessar esse rio com Ele, nós vamos atravessar a morte, não precisamos ter medo dela. Jesus encontrou um povo escravizado pelo medo da morte. Hebreus 2,15 diz isso. E eu não sei se eu estou pregando para alguém que tem medo da morte, mas foi Tolstói que disse: o homem não tem poder sobre nada enquanto ele tem medo da morte. E quem não tem medo da morte possui tudo. Deixa eu dizer uma coisa para você hoje: você possui tudo. Porque a morte para você é lucro, porque nós cremos na ressurreição. Você não precisa ter medo da morte, a morte não é o fim. Mas eu quero mesmo pregar, eu levantei cedinho, foi para pregar para aqueles que ainda têm uma hesitaçãozinha sobre a ressurreição, para aqueles que ainda não têm fé na ressurreição, porque a ressurreição muda tudo. A minha vida mudou pela fé na ressurreição. Muitos de vocês estão aqui transformados porque há tempo creram na ressurreição. E se você crê, como eu sei que a maioria de vocês creem, senão não acordava essa hora para estar aqui, você celebra a ressurreição comigo. Mas se você não crê, a única coisa que eu quero e que eu peço e que eu oro é um pequeno passo de fé. Não precisa muita fé, é só um pequeno passo de fé. E eu quero terminar contando essa história que vocês conhecem, porque está na Bíblia. Lá no Egito, na primeira Páscoa, o povo estava escravizado, e Deus manda através de Moisés 10 pragas. Foi a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima praga, a oitava praga, a nona praga, e Faraó não deixava o povo ir. Até que viria a 10ª praga. E a 10ª praga era o seguinte: a instrução que Deus deu e Moisés deu ao povo foi assim: vocês vão pegar um cordeiro sem mancha, sem mácula, perfeito, e vocês vão imolar esse cordeiro, e vocês vão aspergir o sangue desse cordeiro no umbral das suas portas. E o anjo do Senhor vai passar à noite. E todo mundo que tiver esse sangue ungido no umbral da porta vai ser poupado. Aqueles que não tiverem isso, o primogênito vai falecer. E Moisés fez essa história, todo mundo de Israel, dos hebreus, crerem naquilo e fazerem aquilo. E eu quero agora que vocês tenham um pouquinho só de imaginação, que o que eu vou contar agora não está na Bíblia não, está na imaginação. Imagina uma conversa de 2 hebreus na primeira Páscoa. Um hebreu chega para o outro: você está fazendo o quê? Preparando o cordeiro. Para quê? Não, para o sangue. A gente não tem que ungir hoje aqui o nosso umbral na porta, porque vai passar o anjo e eu quero que meu filho viva. E o outro disse: e tu crê nesse negócio mesmo? Aí o outro: eu creio. Tu não crê não? Ele: eu estou achando um negócio meio estranho, né? Negócio de sangue na porta. Aí o outro: mas rapaz, se eu fosse tu, eu cria. Porque já foram 9 pragas. Tudo que Moisés disse que ia acontecer, acontecia. Aí o cara fez: veja, mas assim, o que aconteceu é um negócio meio natural, né? Foram um gafanhoto que apareceu por aqui por causa de um vento que deu. Aí o rio Nilo também ficou meio vermelho por causa de uma planta que tem ali. Não sei se esse negócio mesmo é Deus. Aí assim, enquanto tem negócio de natureza, de praga, de rã, de gafanhoto, de rio, assim, Deus pode usar essas coisas. Agora, esse negócio meio sobrenatural de eu pego um sangue e boto no umbral e passo um anjo, não sei se esse negócio é muito para mim não. Aí eu vou dizer: mas rapaz, creia que Moisés é um homem de Deus, foi Deus que disse, vamos botar aqui o sangue, eu estou botando na minha casa, boto na sua casa. E o outro ficou meio assim: mas não tenho muita fé nesse negócio não. E o outro fez: tenha fé,
Moisés disse, ele é um homem de Deus, e vai passar, e a gente vai sair do Egito, vai ser a passagem, a Páscoa. E o outro ficou assim, não tinha aquela certeza, não tinha aquela segurança, não tinha aquele entusiasmo, não tinha aquela felicidade toda que aquele primeiro estava tendo, mas o outro estava assim, o amigo dizendo, vai por mim, bote, tem um pouquinho só de fé, não precisa de muita não, dê só um passo. E esse camarada foi, tá bom, eu vou botar. E aí imolou o seu cordeiro e ungiu o umbral da sua porta com o sangue do cordeiro. E naquela noite o anjo do Senhor passou e o primogênito de cada egípcio que não tinha o sangue morreu, inclusive o filho do faraó e o filho de cada animal, o primogênito, morreu. Foi morte e no Egito tristeza e choro, mas no arraial dos hebreus não tinha choro, porque todos eles tinham aquele sangue aspergido na porta. E eu quero imaginar naquela Páscoa, naquela manhã em que aquele homem viu que o seu filho estava vivo, por conta de um passozinho de fé. Um passozinho de fé. Como deve ter sido para aquele homem. E essa história eu estou contando para vocês e ela não está na Bíblia, pelo amor de Deus. Não vão dizer que ela está, porque não está. Mas eu estou querendo imaginar isso com você, porque eu sei que você, ou alguém que você ama, está nessa beirinha para crer. E acha que precisa ter muita fé. Ah, aquela igreja, aquele pastor, aquele bispão bonito, Dom Paulo, mas eu não creio naquilo, rapaz. Eu acho tão bonito o povo que crê, rapaz, que vai, mas eu não creio, não consigo crer em todas aquelas coisas. Talvez você ou alguém que você conheça esteja na beirinha e eu quero agora somente orar e pedir que você tenha só um pouquinho, um passo. Eu não quero que você tenha toda a fé do mundo, eu não quero que você tenha todo o entusiasmo do mundo, eu não quero que você tenha toda a devoção do mundo hoje. Eu quero que você dê um passo de aspergir o sangue do Cordeiro no umbral da casa do seu coração. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro perfeito. E não precisa muita fé não. Aquele pregador entusiasmado que estava botando lá, o filho dele viveu. O outro não estava nem um pouquinho entusiasmado, mas o filho dele também viveu. O anjo passou e a consequência foi a mesma. Não precisa de muito. Do teu pouco, Deus faz muito. Mas dá um passo de fé. Um passo em direção daquele que pode mudar a sua vida. Porque ele não está morto. Porque ele vive. Nós podemos crer no amanhã. Deus abençoe você. Feliz Páscoa. Amém.